Gênesis 32, do 22 ao 28. Vamos ler, né? Todos juntos, porque às vezes a nossa versão pode ser diferente. Então leiamos junto com a igreja. Eu vou ler o par, a igreja lê o ímpar, e no 28, que é par, todos nós leiamos juntos. 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, a igreja. O 24. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. 25, a igreja. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Todos nós leiamos juntos. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A igreja pode sentar, ligado, que nenhuma distração, que nada venha tirar o nosso foco nessa manhã, daquilo que o Senhor reservou para a nossa vida, que não venhamos apenas ouvir, mas possamos aprender para aplicar no nosso cotidiano aquilo que o Senhor preparou e nos revelou nessa manhã. Aleluia. Impossível começar a falar do tema sem entender quem foi Jacó. Aleluia. Jacó, neto de Abraão. Jacó, filho de Isaac. Jacó, aleluia, irmão de Esaú. Jacó, aquele que desde que nasceu, ele tinha um propósito, que era não desistir. Aleluia. Por que eu estou falando da genealogia de Jacó? Porque todos nós aqui, nós temos um antes. Todos nós aqui, nós temos um histórico. Muitas das vezes, hoje não tão mais, mas muitas das pessoas falavam: ali é Ana Paula, filha da missionária Givanete. Ali é Ana Paula, esposa do Denilson. Ali é Ana Paula, pedagoga, professora da escola tal. Ali é Ana Paula, irmã do Márcio, Marcelo, Marquinhos, Paulinho. São muitos, são 5. Entendeu? São muitos. Mas sou eu. Eu tenho uma história. Jacó tinha uma história. E eu quero falar para você nessa manhã: você também tem uma história. Você e eu não chegamos aqui por acaso. Teve alguém que orou, teve alguém que recebeu promessa lá atrás, teve alguém que teve um encontro com Deus lá atrás, e por isso eu e você estamos hoje aqui debaixo de promessa, debaixo de bênçãos geracionais. Porque Jacó foi dessa forma. O histórico familiar de uma pessoa diz muito sobre quem ela é hoje. Tem pessoas que são frustradas por causa do histórico familiar. Tem pessoas que são muito felizes por causa do histórico familiar. Tem pessoas que têm um nível de escolaridade um pouco maior por causa da história familiar. Outros não têm por causa da história familiar. Uns têm muitos filhos por causa da história familiar. Outros têm poucos filhos por causa da história familiar. Ou seja, nós carregamos conosco uma história genealógica, uma história geracional, que ou eu tenho a escolha de seguir ou interromper. Muitas das vezes tem histórias geracionais que nós precisamos romper. Aleluia. Eu gosto de usar a minha vida como exemplo. Por quê? Porque, como eu já falei, né? Eu sou Ana Paula, irmã do Márcio, Marcelo, Paulinho, Marquinhos, Mauro. E eu poderia ser hoje Ana Paula, mãe da Isabelle, da Anne, da Rebeca, da Esteda. Mas eu falei: não, eu escolhi romper. Eu não vou ter 5, 6 filhos, eu não vou ter, não.
Eu escolhi romper, eu falei, teve o primeiro, eu tive o segundo e acabou. Tá entendendo? Eu tinha tudo para ser uma mãe muito fértil, mas eu falei, a minha história, eu resolvo mudar. E o Senhor está falando para mim, para você hoje, jovem, não importa como tem sido a tua vida, como foi com o teu pai, como a tua mãe, a tua história pode ser diferente. Você pode usar diferente, você pode fazer diferente. Porque tem gente que usa a história geracional para copiar, mas tem outros que usam a história geracional para romper. Se é bom, tu continua. Se não é bom, tu vai romper hoje, em nome de Jesus. Você vai mudar hoje, em nome de Jesus. Porque os meus olhos e os teus olhos serão abertos nessa manhã, para você paralisar tudo aquilo que tenta frustrar a promessa de Deus na tua vida. Aleluia. É um tema, não desista, que nos mostra o quê? Ter persistência. Quantas pessoas na Bíblia não desistiu? E poderia ter sido outro tema. Poderia. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que trouxe, ao coração dos líderes esse texto focando em Jacó. Para quê? Para mostrar que mesmo quem não tem uma história muito boa no passado, está debaixo de bênção, e aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer de acordo com o posicionamento daquele que está na hora daquele negócio. A hora agora é com Jacó. A história dele, nós vamos entender que não foi muito boa, que ele não foi uma pessoa perfeita, mas Deus, quando ele escolhe até mesmo o imperfeito, até mesmo o enganador, até mesmo aquele que falava mentira, até que mesmo aquele que fazia engano pode ter a vida transformada. Então, ou seja, mesmo que o teu hoje ou que o teu ontem não seja aquilo que todo mundo projetou, mesmo que você não seja o modelo da família, eu tenho algo para te dizer: quem te escolheu não te vê como modelo da família, te vê como aquele que tem a marca da promessa, e que vai viver aquilo diferente do que a tua família viveu. Você crê? Porque eu creio porque eu sou essa marca da família, e quando eu olho para trás hoje, eu vejo uma família restaurada. Eu vejo uma família que não parou no 4º ano do ensino fundamental de antigamente, como a minha mãe, mas hoje eu vejo uma família que segue a mãe, que segue a tia, que segue a prima, que a maioria já está na faculdade, que a maioria já tem concurso público, que a maioria falou: ei, se ela se levantou, eu também vou levantar, porque uma nova história tem para minha casa, e eu creio que é através de você que essa história vai se reiniciar, que essa história vai recomeçar. E tem mais, não importa a idade não, hein? Deus, não importa, todo mundo que está aqui é jovem e vai viver aquilo que o Senhor prometeu lá atrás. Aleluia. E nós vemos, como nós falamos, desde o nascimento, Jacó já nasceu lutando, porque nós conhecemos a história. Desde o ventre, ele estava lá dentro inconformado, porque a gente pensa que nós já temos um destino desde o ventre da nossa mãe, e Jacó já tinha. E lá dentro, quando ele viu que não estava sozinho ali dentro, que tinha Esaú junto, ele falou: eu preciso ser o primeiro, eu não vou desistir de ser o primeiro. E o que aconteceu? Quando a mãe dele foi gerar, quem saiu primeiro? Esaú. Esaú saiu primeiro, ele não nasceu primeiro. Sabe por quê? Porque quando Esaú saiu, Jacó estava agarradinho no calcanhar dele, e não diz que ele soltou não, ele falou: eu não vou soltar, porque quando saiu ele podia falar: já foi na frente mesmo, deixa ele ir. Ei, você pode ver alguém passar na tua frente, se você tem foco, agarra nesse calcanhar, mas não perde o lugar. Aleluia. Ele agarrou, ele falou: não vou desistir. Já nasceu decretando que ele não ia desistir, já nasceu segurando o que ele mais queria. E que muitas das vezes nós vamos entender que o que a gente mais quer nem sempre é o que Deus quer. E eu louvo a Deus, porque Deus ele confirma.
A Esther cantou. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Às vezes eu estou buscando uma coisa, segurando o calcanhar de alguém. Deus tem algo maior na minha e na tua vida. Aleluia. Se você tem parte de promessa, não precisa ficar agarrado o calcanhar o tempo todo. Não pode soltar, porque aquilo que é teu, como a Letícia falou, não vai errar, não vai cair em barco diferente. Se é o teu barco que é o premiado, vai cair dentro do teu barco, não vai errar de endereço. O meu Deus, Ele não erra de endereço. Você pode até ter peixe para emprestar, mas vai sair do teu barco, porque a promessa está sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. E diz que eles cresceram nessa briga. Mas por que essa briga? Porque quando eles estavam no ventre brigando, sua mãe, Rebeca, foi orar, foi pedir ao Senhor, e o Senhor falou para ela: é porque tem duas nações aí dentro, o maior vai servir o menor. E Rebeca recebeu aquela palavra. E quando nasceu Esaú e Jacó, diz que Esaú era aquele menino que todo pai, né? Que a maioria dos pais querem. Caçador, forte, valente, gostava de mata, de floresta, de caçar. Já Jacó não. Jacó é aquela pessoa mais administrativa, cuidava das coisas de casa muito bem, organizava as finanças do pai muito bem. E aí nós vemos um perigo muito grande, que aí serve para quem já é mãe, e para quem, mãe e pai, e para quem vai ser. Nem tudo que a gente, já foi falado sobre isso hoje, que João Marcos falou. Ele falou. Nem tudo, para ver que Deus está aqui, nem tudo que eu ouço, nem tudo que é promessa que eu ouço, eu posso querer interpretar do meu jeito. Eu posso querer fazer do meu jeito. Tem coisas que eu preciso calar e esperar acontecer. No que eles nasceram, acabou que Jacó ficou mais perto da mãe e Esaú mais perto do pai. E eu imagino que aí que está a falha, que eu acredito, Rebeca falando para Jacó: se preocupa não, teu pai está investindo em Esaú, mas ele vai servir você, porque eu recebi essa promessa. Eu imagino Jacó triste porque não conseguia, sabe, ser o exemplo que o pai queria. E a mãe, ao invés de falar: fica tranquilo, Deus está no controle, fica tranquilo, Jacó, olha só, você tem uma promessa, o seu irmão vai te servir. Ao invés de apaziguar, estava trazendo ainda mais o que? Conflito, atrito entre os irmãos. E Jacó cresceu com aquilo na cabeça: eu vou conseguir de qualquer jeito. Mas tem hora que eu olho, não vou conseguir. Sabe assim, tem vezes que na nossa casa as pessoas nos fazem inferior do que o outro. Mas hoje, se em algum momento você recebeu uma palavra de que você não é capaz, de que você é inferior, essa palavra hoje vai ser quebrada e anulada em nome de Jesus, porque diante de Deus não tem distinção. Você é capaz. Tem promessa sobre Esaú, mas também tem promessa sobre Jacó. Aleluia, aleluia. Você é capaz sim. Mas a minha irmã, mas o meu irmão conseguiu mais do que eu, porque com ele é de uma forma, com você é outra. Mas não quer dizer que você não vai viver o melhor dessa terra. Não quer dizer que você não foi selecionado. Não quer dizer que você não foi escolhido. Você foi escolhido, você foi selecionado. Eu posso não saber caçar como Esaú, mas eu sei administrar de uma forma tremenda como Jacó. Está entendendo? Cada um tem uma habilidade. Não se preocupa com a habilidade do teu irmão, da tua irmã. Se preocupa com a habilidade que o Senhor colocou na tua mão. E não desista daquilo que você sabe fazer. Faça bem feito, faça para a glória de Deus, porque é assim que você vai viver a promessa de Deus. Aleluia, aleluia. E ele cresceu com isso tão grande na vida dele, que mesmo ainda na adolescência, porque ele sabia fazer muitas coisas caseiras, quando Esaú chegou cansado, quase morto, achei exauristo, sem força, e estava com muita fome, ele falou: me dá um pouco dessa comida. Jacó
já contaminado por dentro, falou: até te dou. Então me vende a tua primogenitura. E agora, olha só, presta atenção, agora é um alerta para Esaú. Esaú, se você tem promessa, não vende por pão nem prato de lentilha, porque Esaú, na hora da fome, ele concordou, falou: pode ficar, me dá esse pão, me dá a sua lentilha. Sabe o que é isso? O inimigo, quando vem tentar roubar aquilo que você tem, ele vem na hora da tua fraqueza e com pratos que é difícil você dizer não. Mas hoje, diz a palavra do Senhor, que quando Satanás foi tentar Jesus lá, o que o Senhor falou para ele? Nem só de pão viverá o homem. Ah, se Esaú já tivesse essa experiência com Jesus antes, quando ele chegasse com fome e Jacó falasse: eu até te dou comida, mas se você vender a minha primogenitura, ele falar: nem só de pão viverá o homem, mas da bênção que o Senhor reservou. Se eu estou passando essa fome hoje, Deus vai me sustentar, mas eu não vou vender aquilo que é meu, que é exclusividade minha. Você está entendendo? Tem para Jacó, mas tem para Esaú. Aleluia, aleluia. E diz que ele negociou, e Esaú, entre aspas, vendeu. Mas eu não posso vender aquilo que não é meu, que não foi me dado, que eu herdei. Lembra? Me dá sua vinha. Não dou. Me dá sua vinha. Não dou, não vendo. Então me vende. Não vendo, não vendo. Então vamos trocar. Não troco. O que é herança, o que tem marca, não tem preço, não tem como ser vendido. Mas Esaú não entendeu e vendeu aquilo que não era para vender. Isso entre irmãos, adolescentes, mas vendeu. Só que Jacó, ele era muito influenciado pela mãe. Ele sabia que aquilo ali, entre irmãos, não estava valendo muita coisa não. Não estava. E chegou uma época que Isaac viu que já ia partir e precisava abençoar o primogênito. E a Rebeca, sem visão, porque, gente, olha só, nós precisamos entender que para viver o que o Senhor determinou, eu não preciso de atalho, eu não preciso dar jeitinho. Se Ele falou que o menor, que o maior vai servir o menor, vai acontecer. Aí vai Rebeca o quê? Fazer o filho errar ainda mais, enganar o próprio pai, que estava debilitado de saúde, para enganar, como se fosse ele, Esaú. E diz que Isaac, mesmo desconfiando, mesmo ela tendo colocado pelos em sua mão, a roupa de Esaú em Jacó, tem coisas que a gente não perde, a nossa identidade. E quando ele foi falar com o pai falou: a pele, as roupas são de Esaú, mas a voz não, é de Jacó. Eu imagino ela falando: é sim, você está confundindo. E o que ele fez? Abençoou Jacó com a primogenitura que não era dele. E nós sabemos da história que quando Esaú chegou com o guisado que o pai pediu que ele fizesse, o pai falou: ei, não, alguma coisa está errada, eu já te abençoei. Não, pai, não fui eu não, foi sim, você esteve aqui, eu senti a tua roupa. E aí Esaú entendeu que tinha sido enganado pela mãe e pelo irmão. E aí começa o que? A discórdia na família. E aí começa a briga na família. E o que acontece? Jacó é orientado pelo pai a sair daquele ambiente de morte, porque Esaú falou: vou te matar, isso não se faz, eu vou te matar. Por quê? Porque Rebeca não entendeu que aquele louvor que diz, né, que o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. A hora é de Deus, a forma é de Deus. Eu não preciso antecipar. Se o Senhor falou que tu vai viajar, você vai viajar. Se o Senhor falou que o que Ele tem contigo é grande, vai acontecer. Da mesma forma que Ele fala, sabe assim, Karen, que assim, vai entrar no avião e vai fazer viagens no avião, é porque quando o Senhor diz que vai fazer, Ele vai fazer. E você já pode começar a entender que essa viagem já está reservada na tua vida, porque o meu Deus é aquele que está aqui e diz para você: você vai embarcar, você vai trabalhar dessa forma, porque o Deus que prometeu, hoje Ele fala com você
entender que ele não errou de endereço. Eu poderia falar de uma viagem de ônibus, poderia falar de uma viagem de trem, mas Deus está falando que não, é uma viagem de avião. Então te prepara para viver o que Deus está falando contigo nessa manhã. Aleluia! O Deus de obras completas, Ele vai cumprir na hora certa. E eu creio que essa hora já chegou para muitos aqui. Aleluia! Aleluia! E tem horas que Deus fala com a gente bem claro, quando a gente percebe que está sem força e que às vezes desacredita. Deus chega e fala: olha só, vou falar bem aberto, não só para você, mas para todo mundo ver que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e todos verão o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! Porque o que Ele tem na tua vida é muito maior. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Jesus! E é isso. Resultado desse atalho de Rebeca, Jacó teve que fugir. Eu vou correr, tá, igreja? Pode deixar. Ele teve que fugir. Isaac, para não perder o filho de vista, deu até um caminho bom. Vai lá, na casa do teu tio, irmão da tua mãe, de Labão. Lá, além dele te receber bem, você vai conseguir uma esposa lá. Aleluia. Você vai escolher lá. Não vai ser de qualquer lugar, não. É de lugar selecionado. Aleluia. Mas você lembra da promessa lá de Gênesis 13, 14, que eu falei da bênção geracional, perdão. Gênesis 13, rapidamente, eu não vou demorar, mas eu não posso deixar de falar. Aleluia. Gênesis 28, perdão. Gênesis 1, 13, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Jacó era o que de Abrão? Neto. Foi para Jacó essa promessa? Foi para quem? Foi para Abrão. O nome dele nem tinha sido alterado, porque tem um segredo do nome aí que o Senhor, quando tem algo contigo, Ele muda. Mudou de Abrão e de Jacó não foi diferente, porque quando Ele marca, Ele tem que deixar registrado que Ele passou por ali. Não vai ser mais do mesmo jeito. E diz que Abrão recebeu essa palavra, essa promessa, quando ele deixou para trás Ló e fez conforme o Senhor falou com ele lá no começo: vai, sai da tua parentela, da tua terra, entendeu? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Enquanto ele errou, que eu não vou entrar nesses méritos, ele ficou peregrinando, mas quando ele entendeu que era ele e a família dele, o Senhor se apresentou diante dele e abriu o leque da promessa, que era muito grande. E hoje você pode parecer que está sozinho, mas é porque o Senhor hoje te separou e me separou para falar: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência, ela é abençoada. Aleluia. Vai lá, vai para Padã, vai lá esfriar a cabeça. E vai lá, é estranho, né? Esfriar a cabeça e procurar a esposa. Dizem que dá trabalho, né? Os homens que sabem, né? Mas falou, vai lá descansar a cabeça e procurar uma esposa. Eu acho que deu um pouco de trabalho essa parte, mas ele foi. Tinha um bom motivo para ele ir, e ele foi. Aleluia. E diz que quando ele foi, ele recebeu também uma palavra, que está lá em Gênesis 28, 3, 14 e o 15. Ele foi, mandou ir para lá, o pai dele, Isaac. Olha o 3. Olha como é que foi falado para ele: que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser multidão de
povos. 14. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Ele nem precisava ouvir novamente, porque de onde ele veio, ele já ouvia essa palavra do avô, do pai. Mas quando a gente fica com dúvida, é o que Deus faz, ele vai lá e fala de novo. O que eu falei para ele está de pé com você. Então Deus está falando, olha só, a prosperidade que estava sobre a sua casa está sobre você. Aleluia. Então recebe hoje a bênção da prosperidade na tua vida, a bênção da bênção familiar na tua vida, porque diz que em ti serão benditas todas as famílias. Por causa de você tem muita família hoje sendo abençoada. Eu não sei você, mas eu já passei por situações de orar por uma situação nacional e ver o Senhor mudar. Sabe por quê? Porque eu entendi que em mim são benditas todas as famílias da terra. Eu já vi sentenças sendo mudadas, porque nós dobramos o joelho. Senhor, nós entramos numa campanha de oração, Marcelinho, na festa da igreja, e estava tendo um tiroteio no campinho, no fubá, e eu lembro que nós entramos ali, e nós oramos, e nós falamos assim: Senhor, eu sei que o negócio está feio por aí, mas que nessa semana de festividade não ocorra nenhum tiroteio. Eu estou falando aqui porque eu tenho testemunhas que estavam conosco nessa oração. Aleluia. Irmão, semana de festa. Pastor Samuel começou a festa. Eu entrava no OTT, eu entrava no Madureira News, eu entrava no Rocha Miranda News, eu entrava em tudo que foi news da vida, e não teve um tiroteio. Acabou o culto aqui domingo à noite, eu cheguei em casa, passou 2 horas, a pessoa falou: eu não sei o que aconteceu, mas o tiroteio voltou. Ou seja, quando você ora, Deus livra. E eu estou contando porque é recente e aconteceu aqui. É para quem crê. E eu creio. Quando eu falo eu estou orando, você crendo ou não, eu creio por você, é verdade. Porque se você não crê, eu creio do mesmo jeito no Deus que eu sirvo e que faz acontecer. Aleluia, aleluia. Ou seja, Deus renovou sobre a vida de Jacó uma promessa antiga. Ele focando, aí que eu falei, né, que o Deus de obras completas faz cumprir, que o que Deus tem é bem maior. Tá Jacó focando na primogenitura e o Senhor dando para ele nações. Ele focando em ser o maior na casa dele apenas, e Deus tendo algo muito maior para ele lá fora. Valeu a pena tudo que ele fez? Não, porque o que Deus tem é muito maior. Deus não queria que ele fosse grande só dentro da casa dele, não, missionária Mariângela. Deus tinha sobre a vida dele uma promessa muito maior do que a primogenitura familiar. Então hoje, rompe com aquilo que te aprisiona em não avançar, e recebe de Deus uma palavra de avanço muito maior, uma palavra grande, de que você vai ser referência para uma nação. Aleluia. Parece muito o que eu estou falando? Parece, mas é o que vai acontecer. Parece muito, parece impossível, parece, mas vai acontecer. Aleluia. Eu já sou referência para uma nação, e você vai ser também. E eu não estou falando para quem tem 40 e tantos anos, não, que eu não vou entregar a minha idade, né? Mas eu estou falando para jovens que estão aqui e que vão ser referências para essa nação. Eu já libero sobre a tua vida essa palavra profética. Você vai viver algo grande. O seu nome vai ser ouvido em lugares altos. Você vai viver o que ninguém na tua casa viveu antes, porque você vai ser grande naquilo que o Senhor
reservou para a tua vida. Mas o importante é você não desistir. Não desistir. Não desistir. Oh, Pai. Entendeu? Não importa. Não importa o que está acontecendo. Fica na posição, porque vai chegar. Diz a palavra do Senhor que as bênçãos, que eu não corro atrás de bênçãos. Quando eu estou obedecendo, as bênçãos me acompanham e me alcançam. É por causa de Jacó fazer conforme a mãe dele falou. Ele pagou um preço muito alto, se afastar da família. Mas olha só, muitas das vezes é preciso se afastar da família para viver o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente não entende, mas assim como Abraão separou da família, Jacó também precisou separar. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que chegou um momento que ele foi e foi provado em tudo, porque da mesma forma que ele enganou, ele foi enganado. Aleluia. Quando ele foi escolher a esposa, ele escolheu uma esposa, que era Raquel. E o seu tio, o seu sogro, enganou. Deu para ele Leia, ou Lia, em algumas versões. Ele falou, não, eu me apaixonei pela Raquel. Ele, não, mas vamos fazer o que é certo. Tem que ir primeiro a mais velha. Eu até te dou a mais velha, a mais nova, mas vai ter que trabalhar para mim mais tempo. Eu estou correndo, tá? Porque quem já sabe da história, depois só vê lá. Quem não conhece, né? Do tempo que ele trabalhou, de como foi, de como ele foi explorado, de como tudo aconteceu, de como foi selecionado a herança para ele levar. Depois vocês pesquisem, porque é profundo. Mas é para você entender que quando a gente faz algo, as pessoas também me veem como referência negativa. E Labão aproveitou essa fragilidade de Jacó para fazer o mesmo. Mas Jacó, aquele que segurou o calcanhar, aquele que lutou pela primogenitura, sem saber que Deus tinha o melhor, ainda assim ele não desistiu. Está entendendo? Podem tentar te fazer trabalhar o dobro. Se você tem foco no que você quer, você não vai desistir e você vai continuar e vai receber aquilo que você almeja. E vamos começar aqui já no 28, que deu a hora dele retornar. No máximo 5 minutos eu termino, tá bom, igreja? Pode deixar. Diz que chegou a hora dele retornar para refazer a aliança com seu irmão. Porque quando a gente está longe da família, Deus trata com a gente e nos faz perceber situações e erros que nós mesmos cometemos e que está na hora de consertar. Às vezes está numa situação tão sozinho, longe daquele nosso círculo, que o Senhor fala, não, agora você está entendendo. E Jacó percebeu, está na hora de eu voltar, porque o Senhor falou, eu tenho que voltar. A hora chegou, lembra que o Senhor falou? Até que você volte a essa terra. Jacó falou, eu estou indo, mas eu sei que eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu sei que eu vou voltar. É por pouco tempo, é um tempo de aprendizado. E ele aprendeu, e diz aqui a palavra do Senhor, que nós chegamos no tema, e que vai ser bem rápido, tá bom, presbítero Marcelo? Me ajuda. Gente, a gente corre. E diz aqui, no 32, que é o tema, que naquela noite, Jacó se levantou. Olha que interessante, a história da família, quando a gente entende e escolhe fazer diferente, como dá resultado. Diz que Jacó se levantou, ele estava num ambiente que tinha muitos servos, muitos bens, mas ele se levantou e partiu com as suas 2 esposas, e partiu com as suas 2 servas, que eram auxiliares da sua esposa, e com seus filhos. Levou mais alguém? Jacó levou mais alguém? Não. Jacó fez como o avô dele, Abraão, quando o Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela, levou Ló, papagaio, periquito e tudo. Não, ele tinha um histórico familiar que ele falou, o meu avô errou, o meu pai errou, mas eu não vou errar. É para voltar e é para levar somente quem o Senhor selecionou. Como meu pai errou, como meu avô errou, eu não errarei. Não vou
vou ficar desse Egito, sobe Egito, desce Egito e sobe Egito, e mente que não é esposa, e mente que não é... Não, ele falou, eu aprendi com o erro deles, está entendendo? Quando eu falei que eu aprendi com a forma que minha mãe agiu, eu aprendi e mudei. Eu sou um Jacó. E você hoje também, se estiver nesse mesmo momento, você hoje também vai romper. Não vai seguir os mesmos erros. É hora de aprender com o erro de quem veio antes de mim. E isso em tudo, até mesmo em casamento. Se a mãe falou, olha, se mete nisso não, se mete não. Porque se ela falou, é porque ela sabe. Se o pai falou, não vai por aí não, não vai não. Porque o pai e a mãe sabem. Aí gente, nós temos exemplo dentro de casa. Se eu não tivesse exemplo, talvez hoje eu não estaria casada, com filhos, na igreja. Mas o momento, sabe, Jorge, minha mãe falou assim, não é. E eu olhei para o vídeo da minha mãe. Mãe solteira, 6 filhos, passamos cada perrengue, passamos cada necessidade. Eu falei, ou eu vou teimar igual ela teimou com meu avô, ou eu vou fazer diferente e vou viver o que Deus tem na minha vida. Sabe o que eu escolhi? Fazer diferente e viver o que Deus tem na minha vida. Tu tá entendendo? Tá entendendo? Às vezes a gente não entende o hoje, mas quem está do teu lado para te aconselhar entende. Então é melhor você parar e ouvir quem está te falando, porque do amanhã eu não sei, mas Deus pode estar usando o teu pai, a tua mãe, o teu amigo para te direcionar para o caminho do bem, porque tem caminhos que aos nossos olhos parece ser bom, mas o seu fim é de morte, o seu fim é de queda. Deus está falando, aleluia. E diz que ele se levantou, tomou só as suas esposas, não foi com um monte de gente não. Para de levar um monte de gente atrás de você, começa a selecionar. Vai para um canto, vambora nada, gente, começa a selecionar isso aí. Nem todo mundo está pronto para viver promessa, para ouvir promessa e não invejar. Ai, doeu, mas é verdade. Entendeu? Gente, nem todo mundo tá. Minha filha sabe, eu falo muito com ela. Se você começar a chorar agora, vai vir um monte de gente para chorar. Vem. Agora, se você receber uma benção, por que ela recebeu antes de mim? Ela não é melhor que eu? E não sei o que, começa a te olhar e reparar. Então já começa a selecionar. Tiver que andar sozinho, tu anda. Porque com Deus é multidão. Não é que a gente vai fazer tudo sozinho, não. Nós temos amigos. Eu tenho amigas, mas são poucas. São poucas, dá para contar na mão. Em uma mão. Entendeu? Dá para contar. Você pode até ser amiga de muitas, mas ter amigos, conta, de preferência em uma mão, entendeu? E ele fez dessa forma, ele separou apenas as pessoas certas, diferente do histórico do seu avô e do seu pai. E no 23 diz que ele fez o quê? Pegou as suas esposas, entrou pelo val de Jaboque, passou eles para o outro lado, em segurança, e foi ter um particular com Deus. Entendeu a diferença? Ele não colocou as esposas em risco, como o avô colocou, como o pai colocou. Ele fez diferente. Ele falou, eu até vou lá. Ele não sabia o que ia acontecer. Eu vou até lá ter um encontro com Deus, mas eu vou preservar a minha família. E ele guardou as esposas, ele guardou as servas e voltou para o val. Olha só, val de Jaboque. Ele queria, talvez, deitar, pegar uma pedra, fazer de travesseiro e sonhar com uma escada que sobe e que desce. Porque às vezes o Senhor fala com a gente de um jeito e a gente acha que ele vai repetir do mesmo jeito. Então eu creio que ele foi lá porque ele val, crendo que ele ia chegar lá, ia arrumar uma pedra, ia descansar a cabeça, ia ter aquele sonho da escada subindo e descendo, e o Senhor falando com ele, vendo o Senhor. Mas já começa que o lugar era diferente. Era o val de Jaboque. Val de Jaboque é um lugar molhado, onde eu consigo atravessar por outro lado. É um rio raso. E foi para lá que ele foi, numa profundidade superficial, porque às vezes a gente quer andar no raso, a gente quer entrar no superficial para não se perder, para não molhar o pé, para não balançar, para não perder o controle da situação. Aí eu fico ali no rasinho, no val de Jaboque, bem no raso. Aí o Senhor fala, tu não quer se aprofundar não? Pois é aí no val de Jaboque que eu vou te pegar no raso mesmo. E diz que o Senhor enviou um anjo para poder lutar, poder falar com Jacó. E Jacó não tem nada, eu estou no raso, mas mesmo no raso, eu estou
aquele anjo, que para ele era um homem, porque às vezes a gente entra em guerras, que se a gente souber quem é o nosso adversário, a gente não entra. Imagina ele entrar nessa guerra sabendo que era o anjo do Senhor. Ele entraria? É claro que não, ele ia fugir, mas ele lutou. Ele falou: eu vim aqui para ouvir do Senhor, e eu não vou sair daqui enquanto ele não aparecer para mim. E diz que ele lutou com o homem, e ele lutou com aquele homem naquele lugar escorregadio, naquele lugar difícil, os pés cheios de lama. Quem já morou em lama deve saber. Eu morei pouquinho tempo, mas a minha cunhada morava numa casa, mora até hoje, né, lá em Saquarema, que é um lamaçal, a gente sai derrapando, sai escorregando, é horrível. Imagine lutar num ambiente desse. Pois ele lutou, pois ele não desistiu. Ele lutou com um desconhecido, lutou, mas não desistiu. Ele lutou a noite inteira, lutou, mas não desistiu. Ele devia estar descansado. Imagina, se equilibrar no meio daquele ambiente escorregadio e ainda lutar com o homem. Imagina o cansaço, mas ele não desistiu. Sabe por quê? A gente, você, nós podemos ir além daquilo que nós imaginamos. Nós temos uma força além daquilo que nós imaginamos. Eu vou parar agora rapidinho e vou fazer uma dinâmica com vocês que eu já fiz uma vez e eu achei muito interessante. Levanta todo mundo agora, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Eu já fiz isso uma vez, não sei se foi aqui, se não foi, mas para jovem não foi não. Então agora tu vai botar a tua mão para frente, olha aí, ó. E tu vai jogar, foi na Cardoso, né? Joga a tua mão o mais longe que você puder. E olha, para onde você olhou. Para o seu olhar ali. Olhou? Olhou? Fez? Então vai, Mariângela, fica ligada. Bora. Aonde foi? Ótimo. Agora olha só. Quem tem filho, volta a mão pro lugar. Quem tem filho, imagina o teu filho numa situação muito difícil e que depende de onde você pode lançar essa mão. Você que tem mãe, imagina a tua mãe num risco muito alto. E quanto mais longe a tua mão chegar, tu vai conseguir salvar a tua mãe. Então bota de novo a mão no mesmo lugar. E agora pensa que onde você colocar a mão vai salvar a tua mãe, teu filho, teu marido. 1, 2, 3 e já! Ficou no mesmo lugar? Quem conseguiu avançar mais? Quem conseguiu ir mais longe? É o Senhor falando: você está limitando a tua força, mas você pode ir muito além do que você está doando. É só não desistir. É não desistir. Você pode. Você pode. Você pode. Quem está limitando a tua força é você. Quem está limitando a tua força é você. Mas hoje Deus está liberando sobre a tua vida uma força sobrenatural para você não desistir. Vai lutar a noite toda, não vai desistir. Vai sujar os pés, mas não vai desistir. Aleluia. Não, pode sentar, igreja, pode sentar. É só para a gente entender como nós podemos. Aleluia. E vou acabar agora, em nome de Jesus. E ele, quando lutou, que o anjo, porque gente, Deus ele não perde, tá? Por isso que eu, no meu entendimento, creio que foi um anjo. Porque o anjo, ele também pode cansar. Deus não cansa, entendeu? Eu creio, quando fala que foi um anjo, eu creio que foi um anjo. Que diz que o anjo chegou uma hora que viu o dia amanhecer, a alva surgir, que é o dia amanhecendo. E o anjo falou: pelo amor de Deus, eu estou ficando cansado, você não vai desistir? Qual foi a resposta de Jacó? Não te deixarei antes de me abençoares. Porque teve uma hora que quando ele insistiu muito, o que o anjo fez? Para parar ele, eu tenho que deixar uma marca. Machucou, feriu a junta, a coxa. Agora ele está sujo de lama, cansado a noite toda e manco. Ao invés de melhorar, só foi piorando. Mas com aquele toque de manco que ele ficou, ele falou: já que tu me marcou, tu não
não vai embora sem me abençoar, não. E continuou a lutar. Ou seja, está ferido, está magoado, está machucado, continua lutando. Não desista. Sem aquilo que você veio buscar, a bênção do Senhor. Aquele toque mudou a condição física de Jacó. Mas ele o que? Prevaleceu. O que é prevalecer? É predominar. O que é prevalecer? É persistir. Ele se conservou, ele prevaleceu, mesmo ferido. Aleluia. Pode vir coisas para te machucar, mas você ainda assim não vai perder o foco. Hoje, recebe essa força extra, para mesmo diante de um ferimento que vai querer te fazer parar de andar, você vai se arrastando. Puxa a perna, vai puxando a perna, mas você vai continuar lutando. E diz que ele recebeu uma palavra daquele homem que perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. Ele falou: a partir de hoje você não vai mais te chamar Jacó, seu nome hoje é Israel, porque lutaste com o anjo e prevaleceste. Ferido, manco, não desistiu. Ele pediu até para ser abençoado, mas sabe o que aconteceu? A identidade dele mudou. Não é mais Jacó, agora é Israel. Recebeu uma marca daquele encontro, ficou todo troncho, mas recebeu. Aleluia. Ele teve uma mudança de postura. Por que mudança de postura? Porque diz na palavra de Deus que ele lutou como um príncipe. Lutou honrado. Não lutou como barraqueiro, dando rasteira e fazendo capoeira, não. Ele lutou como um príncipe. Está entendendo? Com postura de príncipe. O Senhor está falando hoje para mim e para você: você não vai lutar descabelada, você não vai lutar gritando, tu vai lutar como príncipe, com uma postura de príncipe, para todo mundo perceber: ele é diferente, ela é diferente. Ele tem uma coroa, ele tem uma coroa naquela cabeça, ela tem uma coroa na cabeça, que nessa luta ela não é qualquer um, ele não é qualquer um. Está lutando com posturas de príncipe, até a postura dele mudou. Viu como ele, como lutando de uma forma diferenciada. Ele estava lutando só pela primogenitura, por uma casinha? Não, ele era um príncipe das nações, estava lutando por uma nação. E hoje Deus te levanta como príncipes e princesas para lutar por nações e receber a bênção. Aleluia. Lutou com homens e com Deus. Quantas guerras ele passou para chegar até ali, quantas coisas ele passou, até por Labão. Lutou com homens e com Deus, e ele prevaleceu. Ele entrou naquele val de Jaboque como Jacó, mas saiu como Israel. Ei, eu não sei com que nome você entrou hoje, mas eu sei que tu vai sair com o nome daqui de príncipe, de princesa, que vai lutar com as ferramentas certas e vai prevalecer e vai escolher não desistir. Aleluia. Que nessa manhã, nessa tarde, em nome de Jesus, você possa entender que a gente já nasce lutando, mas não pode desistir. Que a gente vai para o val do Jaboque de uma forma, mas vai sair transformado. Aleluia. Que nós temos que lutar não até cansar, é lutar até ser atendido. Quem já entendeu isso agora? É lutar até ser atendido. É lutar: Senhor, eu estou cansado. Envia Arão, envia envia o Espírito Santo, envia, Senhor, socorro. Mas eu não vou desistir. Eu vou lutar até receber. Que hoje, manhã de cura de inferioridade, você não vai se comparar mais com ninguém, porque hoje você vai ser curado, porque você pode. Que receba inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência psicológica, inteligência de habilidades, para você desenvolver com maestria a habilidade que o Senhor te deu. Aleluia. Tem que ter coragem para voltar, se consertar e reconhecer que em Deus nós podemos muitas as coisas. Eu não sei quem é o meu adversário, mas eu estou armada como príncipe e princesa para lutar. Jacó,
Ele foi abençoado de uma forma que o pai dele não podia. Foi abençoado por Deus. Recebeu bênçãos para mim e para você também. Então nessa manhã, nessa tarde, receba também essa bênção geracional. Porque em ti e em mim serão benditas todas as famílias da terra. Lembrando que é proibido desistir, é lutar até vencer. E assim, né, eu agradeço a minha oportunidade, crendo que nomes foram transformados nessa manhã, nomes de príncipes e princesas nessa manhã, aleluia. E eu também, com a autorização do presbítero Marcelinho, se autorizar, eu quero orar por você que tem coragem de vir aqui na frente, porque quer mudar esse ciclo geracional, porque quer ter o seu nome marcado. E não é pouca coisa não. Se você crê, você vem aqui na frente, porque vai acontecer. Senhor, não tem caminhos, mas Deus vai fazer caminhos. Senhor, eu não vejo a possibilidade, mas Deus vai fazer possibilidades acontecer hoje, na tua casa, na tua família, na tua geração. Aleluia. Você, aleluia, vai viver o que ninguém antes viveu antes de você. Não estou falando de maldição, não. Eu estou falando de bênçãos geracionais que vai te alcançar hoje, porque está me alcançando hoje. E nós vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, diante de ti tem, Senhor, pessoas que vão, Senhor, sair daqui hoje com novos nomes de príncipes e princesas, para viver, Senhor, o que ninguém antes da sua família viveu, para ver, Pai, ciclos sendo rompidos e nomes sendo marcados, ficados na história. Deus, que eles possam sair hoje marcados com a tua presença, e que, Senhor, novidade está chegando na sua vida, novidades estão chegando na sua casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então recebe agora a bênção sobre a tua casa, sobre a tua descendência e de todas as famílias que te cercam,